Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 68, nosotros vamos a hablar sobre os adjetivos e pronomes indefinidos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre adjetivos e pronomes indefinidos, tá? A gente já começou a ver esse assunto ontem. Ontem a gente viu só a parte de pronomes indefinidos, certo? Para pessoas. Então, a gente viu alguien, quer dizer alguém. A gente viu nadie, quer dizer ninguém. Então, tem o afirmativo e o negativo. A gente viu para coisas também. Então, a gente viu algo, quer dizer algo. A gente viu nada, quer dizer nada, certo? Também é o afirmativo e o negativo, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver, continuar falando dos indefinidos, mas de classes distintas, adjetivos e pronomes, tá? A gente vai ver a diferença entre eles e algumas frases com exemplos. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você chegou aqui agora, dá o like nesse vídeo, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Aí que você gostaria de ver no nosso curso, certo? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, começando pelos adjetivos. A diferença entre o adjetivo e o indefinido, vocês vão ver que são as mesmas palavras. A gente vai ver hoje, tá? São as mesmas palavras para o adjetivo, são as mesmas palavras para o pronome. O que diferencia um ser adjetivo indefinido e o que diferencia o outro ser pronome indefinido é o seguinte: o adjetivo vai vir sempre antes do substantivo. Então, sempre que sempre eu tiver um substantivo então o indefinido que vem antes é um adjetivo indefinido, tá? E os pronomes indefinidos, eles vão vir depois, ou depois do verbo, certo? Ou depois do verbo, ou no final da frase. Certo? Eles não vão vir acompanhados de nada ali, de nada, eu digo nada de substantivo, nenhum substantivo, tá? Eles estão sozinhos. Vou botar uma tabelinha aqui pra gente poder ver. Então, uma tabela, eu montei, quem quiser copiar essa tabela, pausa o vídeo, tá? E copia. Então, a tabela para poder diferenciar, né? Separar os adjetivos indefinidos e os pronomes indefinidos, tá? Tanto o adjetivo quanto o pronome, eles vão ter divisões. Eles vão ser ou afirmativos ou negativos, tá? Quando eu digo que tem alguma coisa, quando eu digo que não tem nada, certo? Eles vão ser singulares ou plurais, tá? Eles também vão ser masculinos ou femininos, tá bom? Então, começando pelos adjetivos, afirmativo, singular, masculino, vai ser algum. Então, algum equivale ao nosso algum do português, tá? Algum. E se usa igual ao português. Tem algum restaurante nesse bairro, certo? Então, esse algum é um adjetivo indefinido. Em espanhol vai se chamar adjetivo indefinido, tá? Porque você não está especificando que restaurante você quer. Você quer algum restaurante, tá? Você não está especificando, por isso que é indefinido. E é adjetivo indefinido porque logo depois vem um substantivo, né? Que é restaurante. Então, algum seria para masculino, para feminino vai ser alguna. Algum, alguna. Então, algum, alguma. No plural vai ser algunos, algunos, né? Seria alguns em português. E no feminino, algunas. Algunas seria algumas, certo? Então, isso o afirmativo. No negativo, ou seja, né, nenhum, nenhuma. Então, singular masculino vai ser ninguém. Ninguém. Então, quer dizer nenhum, certo? Ninguém. Feminino, ninguna. Ninguna vai ser o feminino de ninguém. E para o plural eu tenho ningunos, certo? Ningunos, nenhuns.
e ningunas, nenhumas, tá? Agora, vendo os pronomes. Tirando aqui o masculino singular do afirmativo e do negativo, ou seja, algum e nenhum, todos os outros vão ser iguais, tá? Tanto adjetivo quanto pronome, tá? Então, o pronome afirmativo, né, singular masculino, vai ser alguno, certo? Alguno. Eu agora estou só apresentando, tá? Eu vou botar frases aqui para a gente ver como se utiliza, tá? Então, alguno também quer dizer algum, tá? Em português nós não temos essa diferença entre adjetivo e pronome demonstrativo, todos se falam do mesmo jeito, então também vai ser algum, tá? E se for feminino, alguna. Alguna. Plural vai ser algunos, certo? Feminino, algunas. Agora negativo, singular vai ser ninguno, feminino, ninguna, certo? E plural, ningunos, feminino, ningunas, tá? Esse é o quadro com os indefinidos, tanto os adjetivos quanto os pronomes, tá? Ontem a gente viu outras palavras que também são indefinidos, mas são só pronomes, né? Que é o nadie, que é o alguien, que é o algo e o nada, certo? Agora a gente está vendo novas palavras que também são indefinidos, tá? Então vamos ver frases para a gente saber onde que, né, se aplica cada um desses termos aqui, tá? Então, posso fazer a seguinte pergunta, ó. Então a pergunta, há algum restaurante alemão? Então, existe algum restaurante alemão? Então repara, algum é um indefinido, tá? Eu sei se ele é adjetivo ou se ele é pronome definido, eu olho depois. Depois eu tenho a palavra restaurante, que é um substantivo, certo? Então se depois eu tenho um substantivo, então esse algum é um adjetivo. Então é um adjetivo indefinido, tá? Então, algum restaurante alemão, há algum restaurante alemão, tem algum restaurante alemão? Eu posso responder, eu posso responder de forma afirmativa, eu posso dizer sim, aqui há algum restaurante alemão. Então posso falar, sim, aqui há algum restaurante alemão. Tem uma forma de resposta completa, né? E aqui, nesse caso, algum, ele continua sendo um adjetivo, porque depois eu tenho a palavra restaurante, que é um substantivo, certo? Poderia responder desse mesmo jeito, mas de uma outra maneira. Poderia dizer simplesmente, se aqui há alguno. Ponto, sabe? Não dizer restaurante alemão, porque na pergunta já está escrito, né? Restaurante alemão. Então, numa conversa informal, eu não preciso repetir restaurante alemão, certo? Eu posso dizer, se aqui há alguno. Já está subentendido que você está se referindo ao restaurante alemão. Então, se aqui há alguno. Então, nesse caso, o alguno ele vai ser um adjetivo ou um pronome indefinido. Você vê, depois dele vem o quê? Não tem nada, né? Vem um ponto final. Não tem mais nada. Então, se não tem mais nada, ele está fechando a frase, então ele vai ser um pronome. Tá? Tá? Para as outras formas, no feminino e no plural também, não vai fazer muita diferença saber se é um adjetivo ou se é um pronome, porque são iguais. As palavras são iguais. Mas para o masculino singular, tanto o algum quanto o ninguém, que é nenhum,
faz diferença saber, porque eles são diferentes. Então, quando ele é adjetivo, ele fica alguno, alguno. Quando ele é pronome, ele vira alguno, tá? Então, para o masculino singular, tanto afirmativo quanto negativo, tem que prestar atenção, tá? Tem que ficar ligado, porque se ele for adjetivo, ele vai ter uma forma de escrever e de falar. Se ele for pronome, vai ter outra forma de escrever e de falar, tá? Eu poderia responder essa mesma pergunta, em vez de uma maneira afirmativa, com si, poderia responder de uma forma negativa, né, com no. Então, há algum restaurante alemão? No. Aqui no há. E aqui, como eu estou falando de uma forma negativa, então o pronome, tanto o adjetivo ou o pronome que eu for usar indefinido, ele tem que ser negativo. Então aqui no há nenhum restaurante alemão. Então nenhum. Nenhum, então adjetivo, porque eu sei que é um adjetivo, porque depois vem a palavra restaurante, que é um substantivo. Então, esse cara aqui, nenhum, é um adjetivo, tá? Eu poderia responder também de uma forma mais curta. Poderia falar no. Aqui no há ninguno. Eu poderia falar no. No, aqui não há ninguno. E aqui, nesse caso, a palavra ninguno vai ser um pronome. Porque eu sei que é um pronome. E depois não vem nada, né? Tá em branco. Então ele tá fechando a frase. Depois vem o ponto final. Você tá no final da frase e tá depois de um verbo, né? Aí, então ele vai ser um pronome, tá? E aí, no caso, se é masculino singular, vai ter diferença na hora de escrever e de falar. Tem o ninguno, é adjetivo, e ninguno, que é um pronome, tá? Então, seguindo o próximo exemplo. ¿Tiene usted alguna pergunta? Então, o senhor tem alguma pergunta? Então, eu tenho o alguna, tá? Quero saber se ele é adjetivo ou pronome. Que eu vejo depois com a palavra eu tenho. Palavra pergunta, tá? Pergunta, então é um substantivo, certo? Então, se é um substantivo, ele está antes do substantivo, ele é um adjetivo, certo? Então, ele é um adjetivo, alguna, certo? Então, tem você alguma pergunta? O senhor tem alguma pergunta? Você pode responder, sim, tenho alguna. Você pode falar, sim, tenho alguma pergunta, de uma forma completa. Esse alguna, de novo, vai ser um adjetivo, porque está antes de um substantivo, certo? Ou você pode responder de uma forma mais curta, se tenho alguna. E aí, nesse caso, o alguna vai ser um pronome, porque está finalizando a frase, não vem nada depois, certo? Então, no caso do feminino, né, não é muita preocupação em saber se é adjetivo ou se é pronome, porque a forma é igual, alguna e alguna. Então, não tem muita dificuldade, né? Alguna e alguna, adjetivo ou pronome, se escreve do mesmo jeito, né? Então, o foco mesmo para saber a diferença é sempre no masculino, tá? Singular. Que aí sim, vai ser algum ou nenhum, adjetivos, e alguno, ninguno, pronomes, tá? Agora, para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho mais a fundo acerca daquilo. Eu já tinha falado ontem sobre pronomes que são indefinidos negativos. Quando você usa esses pronomes, você tem que usar o no, né, na frase. No quer dizer não. Você tem que fazer uma dupla negação. Tem que usar o no e depois tem que usar o pronome indefinido quando ele é negativo, tá?
não são em todos os casos. Então agora a gente vai ver um pouco mais a fundo para saber exatamente quando que eu faço a dupla negação e quando eu não faço a dupla negação, tá? Então, em espanhol, hay doble negación cuando el pronombre, adjetivo o adverbio negativo van detrás del verbo. Então, em espanhol, há a dupla negação quando o pronome, o adjetivo ou o advérbio negativo vão atrás do verbo, tá? Então, sempre que eu tiver o pronome, adjetivo ou advérbio depois do verbo, eu faço a dupla negação. Então, exemplo. No me quiere ayudar nadie, tá? Então, nadie a gente viu, é ninguém, é um pronome indefinido, né? Ninguém. Então, em português essa frase ficaria: ninguém quer me ajudar, tá? Mas em espanhol a gente pode fazer desse jeito. Colocar o pronome lá no final, depois do verbo, né? Dois verbos no caso, né? Querer e ajudar, certo? E aí, quando eu faço isso, quando eu desloco esse pronome do início para o final, eu sou obrigado a usar o no para fazer a negação. Então, certo é: no me quiere ayudar nadie, tá? Próximo exemplo: não me interessa nada de aqui, tá? Não me interessa nada de aqui. Onde está o pronome definido aqui? Tá aqui, ó, nada. Nada tá vindo depois do verbo, né? Interessar. Então, se está vindo depois do verbo, eu tenho que ter, esse verbo tem que estar na negação, tem que ter o no antes do verbo, tá? Então, não me interessa nada de aqui. Não me interessa nada daqui, tá? Outra coisa importante é que em português a gente, quando tem o de mais a palavra, o advérbio aqui, a gente junta e vira daqui, certo? Em português. Em espanhol não vai juntar, em espanhol vai manter separado. De aqui, tá? Daqui. Outro exemplo. No hay ninguna solución para esto, tá? Então, a gente aqui tem o ninguna, a gente aprendeu hoje, ninguna, tá? É um indefinido, para eu saber se é advérbio indefinido ou pronome indefinido, eu olho depois. Depois vem a palavra solución. Solución, substantivo, certo? Quer dizer, solução em português. Então, solução, substantivo. Então, ninguna é um adjetivo, certo? Eu tenho um adjetivo indefinido que está vindo depois de um verbo. Verbo haber, né? Ai.
Então, está vindo depois de um verbo, a frase completa tem que usar a negação, o no, na frente do verbo, tá? Então, no hay ninguna solução para isto, tá? Não há nenhuma solução para isso, para isto. No está nunca em casa. Então, e nós temos a palavra nunca. Nunca é um advérbio de tempo, tá? Ele é um advérbio. Então, essas regras eu falei para pronomes indefinidos, adjetivos indefinidos, servem também para advérbios, tá? Quando eu tenho um advérbio que é um advérbio negativo, né? Nunca é um advérbio negativo. Tá? Apesar de ser de tempo, né? Tem uma ideia de negação. Então, quando eu tenho esse advérbio depois de um verbo, e depois do verbo estar, então eu sou obrigado a usar a negação. Sou obrigado a usar o no na frase. Então, não está nunca em casa. Não está nunca em casa. Tá? Então, esses são os casos onde eu sou obrigado a fazer a dupla negação. Então, repara, a dupla negação nada mais é do que eu ter uma palavra indica uma negação. Então, nada, ninguém, indica negação. Nada, nada, indica negação. Nenhuma, nenhuma, indica negação. Nunca, nunca, indica negação. Então, essas palavras que indicam negação estão depois do verbo, eu sou obrigado a usar o no. E também é uma palavra de negação. Então, por isso que é dupla negação. Tá? Eu tenho o no antes do verbo, indicando negação. E a palavra de negação depois do verbo, também indicando negação. Tá? Em espanhol, essa estrutura é obrigatória. Agora, vamos ver os casos onde eu não faço a dupla negação. Tá? Então, a regra, quando empezamos por el pronombre adjetivo ou advérbio negativo, desaparece el no. Então, quando começamos, tá? Empezar, verbo começar. Então, quando começamos pelo pronome adjetivo ou advérbio negativo, desaparece o no. Tá? Antes da gente ver essa regra, uma coisa interessante aqui, ó, essa palavra, as duas palavras, por ele. Tá? Eu tenho a preposição por, o artigo o, tá? Em português, quando eu tenho esse encontro da preposição por e o artigo o, e vira pelo, certo? Pelo, isso é em português. Em espanhol, isso não vai acontecer. Em espanhol, eles vão manter separados. Por com ele, vai ficar por ele. Separado, tá? Não junta, não vira uma outra palavra, tá bom? Então, quando começamos pelo pronome adjetivo ou advérbio negativo, desaparece o no. Então, quando a frase começa com aquelas palavras que eu indiquei, são negativas, ninguém, nenhum, nunca. Então, quando a frase começa por essas palavras, não vai ter no, tá? Então, não vai ter dupla negação. Então, por exemplo, primeira frase que eu tinha falado, não me quiere ajudar nadie, certo? Então, tem o no e o nadie. Se eu começasse pelo nadie, a frase ficaria assim. Nadie me quiere ajudar. Então, ninguém, é a mesma frase, o mesmo sentido. Ninguém quer me ajudar, tá? Só que lá o nadie estava no final, estava depois do verbo, aí eu tinha que ter o no aqui na frente. Agora não, agora eu estou começando pelo nadie. Se eu estou começando pelo nadie, ou seja, se ele está no início da frase, eu não tenho a palavra no, então eu não tenho dupla negação. Nadie me quiere ajudar. Ninguém quer me ajudar.
Da segunda frase eu tinha falado, não me interessa nada de aqui. Então, eu tenho a palavra nada, tá vindo depois do verbo, né, que é um pronome definido, negativo, tá? Então, se tá vindo depois do verbo, tem que ter o no na frase, tá? Mas se eu começasse pelo nada, começasse a frase desse jeito, ó, nada de aqui me interessa. Nada de aqui me interessa. Então, eu estou começando pelo nada, tá? Então, quando eu começo por ele, eu não uso o no, tá? É a mesma frase de antes, tá? Nada daqui me interessa. É a mesma frase, tá? Não me interessa nada daqui me interessa. Mas como eu já começo, estou começando pelo nada, então eu não uso o no, certo? A terceira frase eu tinha falado, não há nenhuma solução para isto. Então, eu tenho ninguna, que está vindo depois do verbo, e aí eu tenho que usar o no. Mas se eu começo a frase pelo ninguna, então ela fica diferente, né? Ela fica sem o no. Nenhuma solução há para isto. Então, nenhuma solução tem para isso, tá? É a mesma frase, não tem nenhuma solução para isso. Mas eu já começo com o ninguna. O ninguna não está vindo depois do verbo. Então, nesse caso, eu não uso o no. Eu não faço dupla negação. E a última frase que eu tinha falado era não está nunca em casa. Então, estou usando nunca depois do verbo, então tenho que usar o no. Se eu começo a frase pelo nunca, ela fica diferente. Ela fica nunca está em casa. Nunca está em casa. Então, eu estou começando a frase pelo nunca. E aí, se eu estou começando a frase pelo nunca, eu não uso o no. Eu não faço dupla negação, tá? É a mesma frase de antes, quer dizer, é o mesmo sentido, né? Quer dizer, a mesma coisa. Não está nunca em casa, nunca está em casa, né? Tem o mesmo sentido. Só que para a primeira, eu uso o no, eu faço a dupla negação, porque o nunca vem depois do verbo. Então, nunca, não está nunca em casa. Quando eu começo a frase pelo nunca, aí eu não uso a dupla negação. Nunca está em casa. Bem? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Então, de novo, se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você quiser ver aqui no nosso curso, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, até a aula de amanhã. Hasta mañana.